setor crucial para o desenvolvimento da economia brasileira. Mas por que enfrenta tanta falta de mão de obra? Esqueçam agora os investimentos em bitcoins. A conversa agora é sobre mineração de verdade. Sejam todos bem-vindos ao nosso TeclaCast. Eu sou Ariana Borges, gerente de serviço do Tecla aqui no Brasil. E eu sou o Carlos Costa, diretor técnico e vendas. Hoje, neste episódio, iremos bater um papo com Valdinei e Wesley, conterrâneo, 3 mineiros aqui com o Carlos Costa. O assunto principal aqui é mineração. Sejam muito bem-vindos, Wesley, Valdinei. Gostaria primeiro de uma apresentação de vocês. O Wesley já está aqui com a gente já na Trimble há praticamente 13 anos na área de vendas, né, auxiliando a gente a expandir o mercado nacional na área de engenharia. Valdinei Barbosa, engenheiro mecânico, né, trabalhando com a gente já há um bom tempo aí. Queria ouvir um pouco de vocês primeiro, né, a apresentação e o que vocês esperam dessa conversa de hoje. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Estamos aqui todos, os 3 mineiros e o Carlos aqui, quase um mineiro já, de tanto conviver esse tempo com a gente. Nós esperamos principalmente fundamentar um pouco sobre a questão do setor na área mineral, né? Principalmente a gente temos enfrentados aí grandes desafios, mas também ao mesmo tempo grandes soluções para esse setor, e esperamos nesse TeclaCast trazer para vocês que estão aí um pouco de informação agregada para que possa melhorar cada dia mais com seus projetos e trazer algumas informações que possam corroborar para ter um processo mais assertivo durante os seus projetos. Bom, primeiramente agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez com vocês aí nesses eventos que a Trimble fornece, que é muito gratificante para a gente estar do lado, principalmente da empresa que está com a gente há muitos anos aí nessa parceria. Né? Como você comentou, meu nome é Valdinei Barbosa, eu sou coordenador de engenharia na FAM, uma empresa do grupo Boemer, né? Já estou aí inclusive esse ano fiz 20 anos de experiência em mineração, então tô começando a ficar velhinho, né? Mas o que eu espero do podcast hoje, da gente conversar, falar um pouco sobre mineração aí, sobre o setor aí que entra ano, sai ano, a gente sempre tem novidades, sempre é guiado aí por economia, por alterações, um ano é bom, um ano é ruim, mas esses eventos são importantes para a gente, até para mostrar um pouco da nossa empresa, do nosso dia a dia, e entender de vocês, né, aprender um pouco com vocês estão na frente aí de uma plataforma que a gente utiliza há muito tempo, então acho que vai ser um dia de muito aprendizado para mim aqui também. Para você, Wesley, você está conosco aí já há 10 anos, o Valdinei está no mercado há 20, né, ainda continua atuando diretamente com a área de mineração. Vamos lembrar um pouco do passado. Desde quando você começou até agora, você acha que o crescimento ele é constante ou ele tem um pulo muito alto? A curva ela acaba sendo mais acentuada. Como que você vê o crescimento da mineração aí para o nosso país? Eu acho que desses 20 anos, né, vamos dizer que eu estou na mineração, acho que a gente tem vivido uns últimos 5 anos muito promissores. A gente vê aí muitos investimentos na área de mineração, não só de minério de ferro, mas também de lítio, níquel. Então, eu acho que os próximos anos, né, se eu colocar os próximos 20 anos, no meu ponto de vista, serão melhores do que os últimos 20 anos, muito em função do que a gente está vivendo hoje aí de transição energética, né, parte aí de investimentos em carros elétricos, então parte de mineração de lítio está em alta, então a própria Vale também investindo bastante, Gerdau, então o meu feeling é bem otimista para a mineração nos próximos anos. Complementando um pouco o que o Valdinei está falando, a transição energética é uma coisa que já está acontecendo, né? Nós temos aí notícias, por exemplo, até do Elon Musk, que a gente pode falar aqui, que adquiriu terrenos, né, áreas enormes aí no Vale de Jequitinhonha, que é o berço aí do lítio, vamos colocar dessa forma. E a descarbonização também, que é muito importante, a gente trabalha a mineração depois de muitos problemas que aconteceu em questão de desastres, isso, né, entre outras situações, tem voltado muito para a questão ESG. Isso é muito importante porque quando é gerada uma planta, ela é pensada justamente nesse equilíbrio, né, na questão do ambiente, da questão social, governamental e tudo. Tudo que se refere para que possa causar o menor impacto possível. E a questão da transição energética é uma questão interessante, como a Ariana citou, na elevação
de um período que nós tínhamos a gente comentou muito, né, eu e o Rodinei conversamos, a questão da sazonalidade. A mineração, simplesmente ela tem um período aí, a gente chama de Copa do Mundo. A cada 4 anos acontece realmente alguma coisa assim que faz uma modificação muito grande. Mas com a transição energética, eu acredito que esse ciclo ele pode diminuir. Porque nós temos aí minério de ferro, nós temos a questão do cobre, que já é uma situação explorada pela Vale, por outras mineradoras, mas o metal nobre, que é essa parte, é uma coisa buscada por todos do mundo, né? E a gente estava falando também, estava comentando sobre isso até um pouco mais cedo, que para poder aumentar a demanda, como fala? Dar conta da demanda, né? Necessária para dar conta até 2040, seriam necessários no mundo inteiro aproximadamente 200 mil? Mais de 200 novas plantas para atender a demanda de lítio até 2040. Então, isso. Nós não temos, como a gente sabe, né, a gente está acompanhando isso aí há 12 anos, é muito demorado, é extremamente lento as aprovações das licenças para mineração, para tudo isso, por isso que eu falo que é 4 anos, porque até que cheguem nos nossos clientes, que é o que a gente fornece, nossas soluções, nosso software hoje em dia, demora 2 anos para começarem a executar o projeto, o planejamento que foi feito anteriormente, né? Adicional ao comentário do Wesley aí sobre a questão lá do Vale do Jequitinhonha, né, que é o tal do Vale do Lítio, né, que o pessoal anda comentando. Isso é bom para mineração porque você começa a trazer novos players para o mercado de mineração, né? A gente hoje escuta aí BYD, né, o próprio Elon Musk, igual você comentou. Então são novos players que entram no mercado de mineração que a gente há 3 anos atrás não imaginaria que você ia escutar que a BYD vai entrar num processo de mineração. Talvez há 3 anos ninguém nem sabia que era a BYD. Então acho que essa transição energética aí vai trazer novos players, como o Wesley comentou aí, a perspectiva até 2040 é grande. Então a gente viveu muito tempo trabalhando com minério de ferro, que é o que a Vale, os maiores players aí focam, mas a gente vê muito empresas menores, até mesmo a Vale, olhando também para essa direção de outros elementos, né? Não só o minério de ferro. É uma questão de diversificação, né? Isso garante maior longevidade, talvez, para o mercado, né? Diversificar, digamos assim, o destino, né, dessa produção, desse beneficiamento. Então, você não está só falando da construção civil, você não está só falando de uma indústria de base, né, que está muito focada em construção civil ou em, enfim, linha branca, talvez. Você está focado em tecnologias desse século, né? Carros elétricos, a transição energética. Então, você precisa de outros materiais, outra matéria-prima, que é o caso do lítio, né, que foi bem citado, que garante, né, essa diversificação, longevidade para o mercado, né? E eu acho que até o produto final tem um valor agregado muito maior, né? Assim, a mineração de lítio para baterias e carros elétricos, eu acredito que tem um valor agregado final do que mineração de minério de ferro para fazer aço, né? Então, acho que tem um potencial grande aí no futuro. Muito bom. Em relação à aplicação de tecnologia, Valdinei, por exemplo, em relação ao que você vivenciou no começo da sua carreira, na tecnologia, por exemplo, de projeto, do trabalho mesmo no campo ou no escritório de engenharia, por exemplo, o que você talvez poderia citar de maior diferença, né? O que evoluiu mais nessa área, né? Em relação às ferramentas, a processos, ao lidar com as pessoas, com o que você está vivenciando agora? Eu acho que a engenharia mudou muito, cara. Assim, hoje em dia, a digitalização, né, o computador em si, né, eu falei 20 anos, mas na época que eu comecei a trabalhar, já utilizava o AutoCAD, né? O pessoal que trabalhou um pouquinho antes, alguns anos antes, viu esse desenvolvimento mais claro, né, quando passou da prancheta para o computador. Mas mesmo avaliando 2005 para cá, que é onde eu comecei, a forma de fazer engenharia mudou muito no setor de mineração, porque antigamente a gente fazia um projeto, sei lá, vou chutar um tempo específico aqui, sei lá, ficava 8 meses para executar um projeto de um tamanho X. Hoje em dia, com as possibilidades que a gente tem, né, com as ferramentas que a gente tem, com a experiência que você vai adquirindo com o tempo, você consegue reduzir isso de uma maneira significativa, né, utilizando soluções, programas, vamos dizer assim, além de imputar no seu projeto qualidade, né, você consegue reduzir a quantidade de erros
e agrega um valor muito maior, né? Até lá, 15 anos atrás, você entregava um projeto, você mandava um e-mail para a empresa com, sei lá, 200 desenhos AutoCAD. Hoje em dia você emite provavelmente os desenhos de AutoCAD também, mas você manda um modelo 3D com atributos, com informação, com que o seu cliente pode extrair uma lista, ele pode verificar itens de operação. Então eu acho que os problemas que a gente tinha no passado no campo, eles vieram para dentro do escritório convertidos em qualidade. Então a gente deixa até difícil de mensurar que antigamente tinha um problema no campo, falava, pô, gastei horas aqui, tive um custo muito alto nesse problema. Como hoje você consegue minimizar muita coisa, até para quantificar um nível de qualidade difícil, que você não vivenciou, você não quantificou aquele problema. Então eu vejo que além das ferramentas, o profissional também mudou, né? Os profissionais hoje eles têm uma flexibilidade maior, né? Falo muito em função de entrando um pouco no tecla, acho que hoje em dia a ferramenta ela permite que um profissional que tem experiência numa determinada área, ele consiga trabalhar em uma área um pouco similar pela facilidade do software. Antigamente tinha muitos especialistas, né? O cara é especialista em estrutura metálica, ele não pode fazer, de repente, um equipamento. Hoje em dia, com software, você consegue visualizar em 3D, você consegue ter uma assertividade muito maior e as pessoas começaram a ficar mais flexíveis. Então, eu acho que mudou muito, a tendência agora é continuar mudando, né? A gente está vivendo uma fase aí de ouvir muito sobre inteligência artificial, ouvir muito sobre outras tecnologias que vão vir, né? E eu acho que quanto mais o tempo vai passando, mais o produto, o projeto, o produto, engenharia, ele agrega mais valor. A ferramenta dando poderes, né, mais poderes para os usuários, mas que vem com grandes responsabilidades. Exato. Né? Já então, diria Peter Parker. Já diria o Peter Parker, o tio dele, o tio dele. Ben Parker. Ben. Né? Eu já ouvi grandes pesquisadores também comentarem que a tecnologia nos torna multidisciplinares e de qualidade. Exato. De qualidade, exato. Né? Eu tenho esse feeling também. Uma coisa que mudou bastante também nesses últimos 12 anos, vamos colocar 13 anos, a gente pôde perceber, a questão do projeto, da engenharia, né? Antigamente nós tínhamos um problema relacionado ao custo da operação no campo, bem citado pelo Valdinei. Saía caro, tinha só especialistas, só que hoje, os projetistas, os engenheiros, a empresa em si prefere gastar mais tempo na parte de planejamento, né? Porque antigamente, quando você ficava muito tempo dentro de um planejamento, ficaria caro, você entregaria a obra com a parte atrasada e, dependendo do contrato, levaria até multa, né? Sim. Então, com as tecnologias que nós temos hoje, no caso do Software Tecla Structures, a plataforma de compatibilização Trimble Connect, entre outras ferramentas, que o Model Sharing, que o cliente não precisa estar diretamente, o nosso cliente não precisa estar diretamente no escritório, mas pode estar diretamente no campo, fazendo o S-Build ali em tempo real e enviando essas informações diretamente para o escritório, fazendo a mudança em tempo real, sem aquela falha de comunicação, podendo confiar na informação que está sendo enviada ali, e as modificações acontecendo, gastasse mais um tempo a mais dentro do projeto, traz uma qualidade de entrega e principalmente de manutenção futura, né? Porque no passado tinha muito problema em relação a isso, aproveitando de um projeto anterior. Acho que você já viu muito isso aí, né? Isso é bem interessante. Só dar um stretch. Isso exatamente. Fala assim, essa bola redonda tem uma outra bola redonda aqui, é só copiar. Quando você começa a entrar no detalhe, a bola não é redonda. Não é bem assim. Então nós sabemos bem que cada solo é diferente, né? Já teve problemas aí de transportadores cair para o pessoal aproveitar transportadores aí de outros desenhos, de outras obras. Então, a questão do software, da integração, da conectividade entre os subcontratados, né, dá essa segurança para que você tome as decisões corretas e que previna que isso no futuro não seja uma dor de cabeça para a empresa, né? Até mesmo na questão de não queimar o nome da empresa que está exercendo ali aquele projeto e podendo pegar outros projetos maiores e formando profissionais com qualidade, porque a partir do momento, uma coisa bem citada pelo Valdinei, é a questão do multidisciplinar, e pela Ariana, do projetista, do engenheiro ser multidisciplinar hoje.
E realmente, ele consegue, através das nossas ferramentas, das ferramentas em si, trazer a informação para dentro dele, se preocupar e mostrar para pro time, né? Em reuniões, em meetings, você não precisa estar no mesmo lugar. Às vezes hoje nós temos a possibilidade de contratar pessoas de longe, de outro estado, para trabalhar dentro do projeto aqui, dentro apenas de fazendo uma meeting, onde que ele consegue ver os detalhes a fundo. E antes, como seria isso? Você precisaria, a mão de obra, nossa, aqui já está escassa, precisaria procurar o mais próximo de você, isso traz um problema para a questão também do RH, de outros setores da empresa. Então, assim, o avanço só proporcionou para a gente boas notícias, melhorias e capacidade técnica interna para poder executar bons projetos, né? Excelentes projetos. Tem projetos, inclusive, que você não consegue imaginar trabalhar de uma forma que não seja, né, hoje como a gente trabalha. Eu tive uma experiência em 2000 mais como era antigamente. Muita gente não sabe, inclusive. Mas eu trabalhei em 2017 para um projeto para os Estados Unidos, né? Na época eu estava na ThyssenKrupp. E foi interessante que a gente utilizou o Model Sharing a nível global. A gente fez uma planta de briquetes lá para Nucor, em Louisiana, lá em New Orleans, né? E a gente, como é nos Estados Unidos, o brasileiro, ele é engenheiro aqui no Brasil, mas ele não é engenheiro lá, ele não pode assinar estruturalmente, né? Então a gente fez o projeto aqui, os modelos 3D aqui, compartilhamos o modelo com uma empresa nos Estados Unidos, eles acessaram o nosso modelo, fizeram o cálculo das ligações dos prédios, colocaram as ligações no modelo, compartilhou esse modelo com a fábrica gerou os arquivos de shop drawings, fábrica nos Estados Unidos, e teve um certo tempo que essas três empresas estavam trabalhando na mesma plataforma, usando o Model Sharing. E essa planta foi interessante que a gente envolveu o Brasil fazendo a parte estrutural, né, os modelos 3D, os Estados Unidos fazendo o cálculo das ligações e assinando estruturalmente o projeto, a fábrica nos Estados Unidos, a África do Sul também trabalhou nesse projeto e a Alemanha. Então, assim, foram 5 escritórios da ThyssenKrupp trabalhando no mesmo projeto. Talvez... Até trazendo aqui para mim, e por que essa diversidade de colaboração? Um nos Estados Unidos, um no Brasil, um outro na África. Acho que o principal motivo de ter essa diversificação foi a estratégia do grupo, né? A gente, na época, tanto o Brasil quanto a África do Sul tinham tecnicamente tinham capacidade de executar o projeto e financeiramente, quando você faz conversão de câmbio, a gente torna atrativo para trabalhar tanto nos Estados Unidos quanto para a Alemanha na época. Esse projeto ele foi vendido pelos Estados Unidos, né, o escritório em Denver, e eles contrataram a gente para fazer a planta de transportadores, a África do Sul para fazer alguns equipamentos que são específicos, lá eles tinham know-how para isso, e a Alemanha fez as máquinas, que tinham know-how. Então foi basicamente estratégia. Mas só foi possível fazer isso porque a gente trabalhou com a plataforma compartilhando o modelo, né? Isso já era comum, inclusive antes da gente trabalhar dessa maneira aqui no Brasil. O pessoal nos Estados Unidos já trabalhava dessa maneira, então a gente estava um pouquinho atrás, vamos dizer assim, no desenvolvimento, aprendemos com ele, vimos com ele como que funciona, e desde 2017, se não me falha a memória, até hoje a gente usa em todos os projetos para garantir qualidade, agilidade, interfaces. Acesso à informação, transparência, né? Todo mundo que precisa atuar no projeto tem acesso à informação no momento que a informação aparece, no momento da necessidade. Não precisa esperar uma revisão de desenho, não precisa ter aquela dúvida, né? Aquela preocupação se está trabalhando com a versão correta do desenho, a versão certa, né? Exato. Eu falo muito com o pessoal lá no escritório que o segredo para a gente sempre buscar qualidade é enviar menos e compartilhar mais. Verdade. Então, o tal do e-mail, eu te mandei um e-mail com isso aqui. Beleza. Fica na caixa do e-mail lá, se o cara não vê, você não sabe. Agora, principalmente você coloca todo mundo dentro de uma mesma plataforma, dentro de um mesmo ambiente, e todo mundo tem acesso àquela informação,
acho que todo mundo enxerga né, o mesmo lado do prisma. Então, acho que funciona melhor. No momento que a pessoa precisa da informação, ela tá lá e ela tá certa. E ela tá certa, ela tá atualizada, entendeu? Exatamente. Rodinei, comentando agora um pouco sobre tendência. 15 anos atrás, quando eu estava atuando nas empresas, entregando projeto igual vocês entregam, gerenciando, a tendência era esse trabalho compartilhado, igual nós temos hoje. Eu estou vendo, observando agora que as empresas de projetos estão aí com uma tendência desse trabalho generativo, que a construção é a partir de projetos já existentes, por comandos. Isso realmente está acontecendo? Essa questão do projeto ser desenvolvido de forma generativa? Depende muito da área, sabe? Porque mineração, apesar de ter muitos equipamentos parecidos, né? Você consegue aproveitar uma coisa em relação à outra, mas como tudo é projeto novo, não. Cada projeto tem a sua particularidade, tem a sua solução, tem o seu cliente, tem a sua necessidade. Então, assim, é interessante a gente pensar dessa maneira se fosse produtos mais seriados, produtos mais... tem muitas empresas que trabalham na parte de processo que conseguem fazer isso. Eu não sei como é que está o nível de desenvolvimento, se é com um clique que ele aperta lá e cria um equipamento. Ou habilitando opções, vai ter equipamento A, equipamento B, altura de prédio. Quando você tem equipamentos seriados, assim, eu lembro que alguns anos atrás eu trabalhei com um projeto de uma outra empresa, projeto de tanques, que eu fiz vários tanques de diâmetro parecido, trocava só bocal, mas eu tive que desenhar todos de novo no AutoCAD. Aproveitava uma coisa ou outra, mas redesenhava. Até descobrir que programa você pode fazer isso que você falou, né? Você faz uma configuração, depois só vou mover isso para cá, mover isso para lá. Fiz muito no tecla, parte de clonar desenhos, clonar. Então, assim, quando eu fiz não tinha esse tipo de... Eu não conhecia, pelo menos, né? Mas eu vejo que hoje em dia empresas que têm produtos seriados, eles conseguem usufruir muito desse tipo de tecnologia. A gente que faz equipamentos mais diferentes um do outro, é complicado, é difícil. Basicamente eles estão seguindo parâmetros, né? Então você tem uma produção que é baseada em parâmetros, então a simples variação desses parâmetros já é capaz de produzir um elemento, né, diferente, numa mesma família, uma mesma natureza, mas enfim, ele é diferente e o esforço de concepção ele é bem limitado, bem reduzido por conta desses parâmetros. Né? Quando você vai para um nível mais detalhado do equipamento, aí sim, né? Vou dar um exemplo, um transportador de correia, todos têm um tambor. Então o tambor é bem parecido um com o outro. Então você consegue fazer esse tipo de coisa, né? De ter um sistema ali que você entra com os parâmetros e ele cria ali o projeto. Agora, quando você pensa num projeto macro, né? Num equipamento mais complexo, é difícil, é difícil. Porque até tem que levar em consideração a granulometria do material que você está utilizando. Então, entra outros fatores, outras nuances que vai determinar, por exemplo, você vê o equipamento é o mesmo. Você olha ali uma peneira vibratória, mas na hora que você vê qual peneira que está sendo utilizada mesmo, né? Qual tipo de material que está sendo utilizado internamente ali, o tipo de balanço, né, que você precisa executar para poder gerar o resultado que você precisa, é completamente diferente. Então, tem vários tipos de peneira, tem peneira desaguadora, tem vários. Então, assim, britadores também, tem cônicos, tem de mandíbula, e enfim. Então, isso determina muito a planta. E também a topografia do local. A topografia do local... muitas vezes, quantas vezes a gente já fez muro metálico, né, para poder executar e enviar os materiais. Isso não é fácil. Todo mundo acha que o muro metálico é igualzinho, vídeo de longe, né? Mas existem algumas nuances ali que você realmente precisa considerar para que aquela planta ali ela possa atender, que no final ela dê o resultado da granulometria, do tipo de material que vai ser considerado para poder ter uma venda comercial desse minério, porque senão até nisso você perde. O minério que precisa ter porosidade, ele precisa, para poder executar alguma situação, ele precisa ter um tamanho certo para poder ser usado. Então, seria mais voltado até o mesmo material. Até para o mesmo cliente, né? Se você vai fornecer um equipamento idêntico para o mesmo cliente, se mudou 6 meses ali, mudou uma especificação de revisão 1 para revisão 2, dependendo do que mudou ali, você já tem um outro equipamento. Um desafio muito grande é ampliação de planta. Todo mundo lá fala assim, não, beleza, é o mesmo material, então vai correr, vai coisando, mas
ele vai precisar mudar o tipo de material. Nessa hora que você tem que calcular os equipamentos, fazer toda a análise até do tempo do modo redutor que você está utilizando para poder fazer o tempo de transferência dessa correia. A gente fala até dos chutes, né, os mortos dentro dos chutes ali para poder fazer uma caída de acordo necessária para não ter desgaste no equipamento. Porque uma coisa que a gente, uma situação que é muito avisada é a manutenção. Quanto menos você poder dar manutenção, né, dentro de um transportador de correia, é mais tempo aquela máquina rodando e mais tempo gerando lucro para a empresa. Agora, a necessidade de parada até tem que ser bem calculada, bem executada, e a ampliação acontece geralmente nessas situações, que é uma manutenção de uma planta onde vai ser colocado um novo transportador, um novo equipamento, uma nova casa de transferência, enfim, N situações que tem que ser avaliado. Então, nunca é padrão. Nunca. Não podemos falar. Cada projeto é único e específico. A tendência, então, que vocês identificam é sempre a melhoria das tecnologias para entregar mais praticidade para a gente, para que esse gap que o Wesley comentou entre projetos diminua, para que retrabalhos não ocorram cada vez menos. Eu acredito que mesmo com as tecnologias que nós temos hoje, acaba passando, né, alguma atividade que precisa ser ajustada em campo, e eu acredito que a tendência esperada por todos é isso. Vai chegar um momento que o campo 100% conforme o projetado, conforme o feito pelos profissionais, manuseando tecnologia ali dentro do escritório. A questão da implantação, né, a questão de conectar o campo, né, um problema que foi levantado já há muito tempo e que aconteceu tanto em loco, mas também acontece na área de projeto, é a integração entre áreas, como, por exemplo, a área de equipamento e a área da civil, né, a área de locação, de implantação. Então, você vê uma tendência desse tipo de problema diminuir, de ficar mais fácil de gerir essas situações, das variações que acontecem, né, no que está sendo executado lá no Pará, com a obra que você está projetando aqui, por exemplo, no seu escritório em Belo Horizonte, por exemplo? Com certeza. Quando a gente fala em trabalhar integrado, né, hoje em dia as empresas maiores elas prezam por isso. A gente vê que parte dos clientes, né, a gente geralmente é contratado para a execução da parte mecânica, estrutural, e uma outra empresa é contratada para fazer a parte civil. Então, hoje em dia eu vejo que desde o início do projeto, a empresa que contrata a gente e a civil já faz essa conexão nossa com a civil para a gente trabalhar no mesmo modelo e ter essa verificação, né? A parte estrutural está casando com a civil. Então, acho que a tendência é reduzir grande. Ainda acontece, né, que humanos erram, né? A máquina faz o que a gente manda fazer, não é o que a gente quer, então, assim, ainda assim, passa alguma coisa, mas a redução foi muito grande, cara. Acho que essa integração que a gente vê hoje de empresas trabalhando no mesmo projeto aumentou muito nos últimos anos. Só para a gente caminhar para o final, interessante a nossa conversa, mas fiz uma perguntinha no começo, fiz uma perguntinha para o público, né, para a nossa audiência. Por que será que falta tanta mão de obra qualificada no setor da mineração, tanto para a área de projeto quanto para campo? Você que está atuando direto com essa área, você está no escritório, mas você tem bastante contato com o campo. O Wesley, que conversa com diversas empresas, vocês conseguem explicar para nós o porquê disso? A falta de interesse, de querer aprender ou de querer se ingressar nessa área do pessoal? Eu acredito que um pouco se fala da questão de aprendizagem mesmo. A engenharia ela mudou rapidamente nos últimos anos e se faz necessário principalmente a formação desses profissionais que precisam entender um pouco além da parte de detalhamento, mas sim um pouco de projeto. Foi o que a gente falou anteriormente, ser um profissional mais multidisciplinar, né? Que trabalhe tanto com a parte estrutural quanto com a parte outras disciplinas. Seria engenharias complementares, né? Então, assim, eu vejo que tem essa dificuldade em achar esse profissional no mercado. Assim, é o meu ponto de vista. Assim, eu vejo muita reclamação disso. Todas as empresas que a gente consegue ter uma conversa mais aberta sobre isso, a primeira reclamação é que esse profissional não entrega tudo o que eles precisam. E cada vez mais está sendo enxuto, né, o profissional. Eles querem buscar um profissional que saiba um pouquinho de tudo, né? E isso é exigido pelo fato do desenvolvimento tecnológico que a gente está vivendo hoje. Você comentou algo interessante, essa questão do profissional multidisciplinar, ele precisa ser um profissional já com uma carga, com
com experiência, com anos de experiência. Um profissional novo não vai vir com essa bagagem, jamais. Às vezes as empresas estão procurando um profissional novo de idade já com essa multi-atividades, vamos dizer assim. É um erro da empresa. A empresa acredita que não existe, mas é porque ela está procurando, não sei, está procurando errado. Então, aí acontece, eu vejo também, que os profissionais que já estão atuando não têm tanto interesse, não consigo entender o motivo de querer ser um profissional multidisciplinar. Pode ser que ele está confortável ali na atividade que ele já executa. E para quê? Agora eu vou querer aprender algo novo, me desafiar agora. Daqui para frente eu estou aqui para poder ensinar quem vai vir. Então acontece que profissionais acabam sendo novos, acabam sendo formados também em uma única área e os profissionais que estão já atuando continuam numa área somente. Então, encontrar esse profissional multidisciplinar com uma idade não tão elevada acaba sendo difícil. Eu acredito que a palavra certa tem muitos profissionais, mas estão todos no forno ainda. Nós temos aí muitas experiências, muitos cursos que a gente tem, né? Pós, tudo falando em BIM. Então, assim, o pessoal é um pessoal novo que está vindo, só que ainda precisa ter aquele período de maturação, vamos colocar dessa forma. E a oportunidade, ela é crucial, né? Se o profissional, se o empresário entender que ele tem que trazer esse profissional para dentro da empresa dele, esse recém-formado, e executar como a gente fazia no passado, a gente está até falando. A nossa época, nós procurávamos curso técnico. Ninguém fazia uma faculdade, era um valor agregado muito alto para algumas pessoas, né? E então, assim, nem todos tinham essa condição. Então, a primeira coisa que o jovem procurava era um curso técnico Senai. Eu, por exemplo, fiz automação industrial, tinha técnica de edificações e por aí vai. Então, ele já entrava já com um know-how um pouco preparado e dentro das empresas, ele era preparado de acordo com o perfil da empresa. Quando ele saía dali, hoje a gente vê muitos profissionais, uma rotatividade muito grande. Eles ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos. Agora, o profissional anteriormente, na época, ficava 7 anos na empresa, 5 anos na empresa, não conseguia absorver. Como nós não temos esse tipo de profissional hoje, está sendo formado novos profissionais com a mesma capacidade e rapidez de absorção das tecnologias, né? Só que ainda eles não têm essa experiência. Estão buscando, estão acontecendo, e eu acredito que nos próximos 5 anos a mudança vai ser drástica, né? Vamos colocar dessa forma. Teremos profissionais, assim como não teremos também profissões que hoje existem. Porque a tecnologia, ela traz o benefício de você fazer mais coisas com menos tempo, mais processos com menos tempo, mas ao mesmo tempo também demanda de você, demanda de todos nós, a capacitação. E quem não se capacitar realmente vai ficar para trás. O perfil vai mudando, né? Ao longo do tempo, o perfil do profissional ele vai mudando. Tem os pontos positivos, né? Mas tem os pontos negativos, né? Hoje, o feeling que eu tenho é que se você for contratar vamos falar de projeto, né? De projetista, né? Que desenvolve projeto. Se for contratar hoje um projetista de 30 anos, né? Qual que é o perfil que a gente vê hoje? Não é igual antigamente, que era um cara que tinha 10, 12 anos de experiência com projeto. Hoje o perfil é um cara de 30 anos que fez engenharia, né? E aí, assim, ele investiu nele, acho que tá certo, né? Tá certo, investiu nele, mas ele perdeu ali o início da carreira dele, que é onde ia forjar ele como projetista, né? Que ele iria ter aquela bagagem, aquela vivência de trabalhar desenvolvendo projeto, né? Ele fez engenharia, formou. Aí, quando ele vai entrar no mercado de trabalho mesmo, ele não tem experiência naquela área que ele vai trabalhar, né? O ruim da engenharia, né? Uma das poucas partes ruins da engenharia é que o pessoal até comenta lá no escritório, é uma piscina gigante com um dedo de profundidade. Então, assim, você aprende várias áreas, você aprende de vários tipos de matérias, mas você não consegue aprofundar em alguma coisa. Então o pessoal forma, eles saem para procurar, vou virar projetista, vou começar a trabalhar com engenharia. Aprendem um software, mas falta aquela bagagem inicial que é o dia a dia, né, que é a experiência, que só a experiência vai dar. Eu acho que o pessoal tem que fazer engenharia mesmo, né, é legal, importante, mas eu acho que falta hoje do profissional ele ter um direcionamento daquilo, de qual área que ele quer.
né? Até fazendo um paralelo aí, antigamente você fazia faculdade, você ia na faculdade e falava, eu quero fazer uma prova para engenharia mecânica, eu quero fazer uma prova para arquitetura, quero fazer uma prova para direito, né? Hoje em dia, aí o meu ponto de vista, hoje em dia como você entra para a faculdade usando a prova do Enem, que é a mesma prova, acontece muito do cara fez uma prova, ele ia ser um advogado sensacional, mas ele não conseguiu a nota para advogado, ele conseguiu uma nota ali para entrar na faculdade de engenharia. Aí ele forma, acaba que se frustra, porque não tem aptidão para engenharia. Então, tem alguns casos que acontece isso, o profissional ele forma, mas ele não deveria estar naquela área, sabe? Então, acho que antigamente tinha essa base, que você começava, antigamente tinha o tal do cadista, né, que era o cara que refazia os desenhos que o pessoal fazia na mão, né, igual o Wesley comentou, profissionais algumas áreas vão sumindo, não existe mais o cadista, e eu tô vendo que hoje o projetista, que é aquele cara que pode sentar, que pega uma memória de cálculo, pega uma especificação, pega uma informação do cliente e transforma aquilo, né, numa máquina, num transportador, né, para o pessoal pegar e criar modelo, tá sumindo. Então, eu acho que a tendência é a gente ter menos profissionais com muita bagagem ao longo do tempo e realmente ter um déficit aí de técnico, né? Acho que em alguns casos a tecnologia consegue suprir isso, mas não é sempre. Ferramentas estão sendo desenvolvidas para eliminar alguns trabalhos que realmente não agregam valor, assim, de documentação, de extração de dados e tratar esses dados para que isso siga para uma etapa posterior, mas a concepção, né, a engenharia em si, ela não nasce num curso de engenharia, eu acho que nasce realmente na aptidão, na prática da engenharia, que é no dia a dia, exato, que é na empresa, na rotina de trabalho mesmo, não vai ser numa escola, não vai ser numa universidade que você vai aprender tudo, você vai ser apresentado, né? Você vai ter a oportunidade de alguém te ensinar, mas só você pode aprender. Né? E aprendizado leva tempo, né? E aprendizado leva tempo e você, quanto mais fontes de conhecimento, pessoas você conseguir se relacionar, mais completo você vai ser. E como leva tempo, é melhor que você comece cedo, né? Numa idade de adolescente, numa idade de mais jovem, antes de uma universidade, para poder entrar numa universidade já mais ou menos já esperando, né? Preparado para enfrentar os desafios, né? A parte mais pesada do começo da engenharia e depois colher os frutos. E fazer o que gosta, né? Acho que para a vida, principalmente, né? Você tá trabalhando com aquilo que você gosta, acho que assim, você tem muitos ganhos com isso, né? Bom, vamos encaminhando então para o encerramento aqui da nossa conversa. Foi muito bom o bate-papo aqui com você, com o Wesley, com o Valdinei. Ariana, muito obrigado aí pela parceria. Queria desejar muito sucesso para vocês, né? E uma nova oportunidade, com certeza, para que a gente possa continuar esse bate-papo. E alguma coisa, Ariana? Agradecer você aí também. O Valdinei, que veio de Belo Horizonte, o Wesley também, que se dispôs a estar aqui conosco, é da nossa equipe, mas é uma logística grandinha também para ele, para estar aqui conosco, para poder gravar esses episódios de podcast. Terão mais. Valdinei está convidado novamente para participar. Da nossa parte, tá? Para que tenha mais profissionais aí capacitados no mercado, nós estamos fomentando aí o uso da ferramenta que entrega clareza. Por mais que o profissional é novo no mercado, quando você desenvolve um projeto e tem essa visão tridimensional, o entendimento ele acaba sendo muito mais fácil, compreendido. Então, profissionais novos que estão aí querendo entender um pouco mais, não tenha medo. É só iniciar. Só iniciar que a ferramenta também proporciona isso. E com certeza você estará dentro de uma empresa que há profissionais que conseguirão aí ajudar vocês. Então, muito obrigada aí à audiência e a todos vocês. Até o próximo episódio.